sexta-feira! Vamos estourar o programa. Não vamos estourar o programa. Porque não, a gente tem autorização para isso. Bom dia, tudo bem, professor? Bom dia, o negócio tá animado aqui. Hoje tá bom animado. dia, Agatha, bom dia, dona da família Band, bom dia, queridos ouvintes. Professor, me ajuda, ontem eu fiquei na dúvida, foi aniversário de Petrópolis. Isso, Ontem, 180 anos, não foi? Dia 16. Dia 16. Ontem. Foi ontem, Isso. aniversário também do Museu Imperial. Sim. E ontem numa pesquisa aqui, professor, Petrópolis, eu sempre soube, eu sempre imaginei que a origem do nome da cidade teria vindo de Petros, de Pedro, a cidade de Pedro. Verdade. Mas eu vi uma pesquisa que achei um pouco curiosa, que teria sido uma homenagem a São Petersburgo. Eu falei, uai, mas São Petersburgo se chamava São Petersburgo em 1800 e tanto. Aí eu falei, amanhã é dia de falar com o nosso professor Milton Teixeira. Professor, vem de Pedro, né? Sim, claro. Agora, o nome Petrópolis é muitos anos anterior a Petrópolis. Em 1823, José Bonifácio propôs a interiorização da capital do Império e sugeriu dois nomes, Petrópolis e Brasília. Petrópolis e Brasília. Nossa, professor. Ainda bem que foi Petrópolis, né, professor? Acabou ficando Petrópolis, né? Que Brasília. Petrópolis e Brasília. Já pensou quebrar Petrópolis toda, dia 8 de janeiro? Horrível. Imagina morar lá de Brasília. Professor, eu já fiz um passeio maravilhoso com o senhor em Petrópolis. Deixei no ar ontem a sugestão para fazermos Esperamos de novo, refazê-lo. né? Foi maravilhoso, promovido pela Band, com apoio total do SESC, que, aliás, proporcionou-nos tudo de bom e do melhor, um almoço maravilhoso, guias ótimos, E, professor, ônibus incrível. Oi. hoje, se a gente for para Petrópolis hoje, o que o ouvinte não pode deixar de visitar na parte histórica? Bom, eu sempre sugiro dois pontos que são capitais. Um é o Museu Imperial, o outro é a Catedral de São Pedro de Alcântara. Agora, o Palácio Quitandinha também é muito importante, apesar de ser bem mais recente. Petrópolis surgiu da fazenda Córrego Seco, que era uma fazenda que existia desde o século XVIII. Quando surgiu a rota para Minas Gerais, em 1727, o bandeirante Bernardo Soares de Proença, que abriu o caminho, ele abriu várias fazendas ali. Uma delas foi a fazenda do Padre Correia, que era frequentada por Dom Pedro I, que gostou muito do local, e a outra era a Córrego Seco. Quando Dom Pedro tinha um problema de saúde da família, né, ele tinha uma filha doente, os médicos recomendaram que ela fosse para um clima mais ameno, ele tentou comprar a fazenda do Padre Correia, mas essa não estava à venda, então comprou a Córrego Seco, pagou 20 contos de réis, e que na época foi um escândalo, porque foi um Superfaturamento. Naquela época as compras do governo eram superfaturadas, era um escândalo, não sei como é que se vivia numa terra assim. A ideia dele era fazer ali o Palácio da Concórdia, mas Dom Pedro renunciou em 1831. E aí a ideia morreu. Dom Pedro II era uma criança, a coisa ficou assim. O Rio de Janeiro parece que era muito violento na época do Império. Houve 2 tentativas de sequestro de Dom Pedro. E ameaça de ataque da Inglaterra sugeriram interiorizar a capital. Então tive 2 figuras que foram importantes. O mordomo do Paço, Paulo Barbosa, e o Visconde de Pirapetinga, João Caldas Viana. Eles propuseram a interiorização da capital, como Dom Pedro já tinha comprado a fazenda Córrego Seco, houve a ideia de transformar aquilo numa colônia agrícola. E a 16 de março de 1843 é assinado o decreto criando a colônia de Petrópolis. Mas só tinha placa. Só tinha placa. Na verdade, só com a chegada de colonos alemães em 1845, isso se explica, né? Dom Pedro proibiu que trabalhassem escravos em Petrópolis. Então, para construir tudo lá, foi necessário trazer gente de fora. Como o engenheiro responsável, Júlio Keller, era alemão, ele trouxe imigrantes alemães. Na época, a Alemanha estava uma miséria, uma tristeza, só imagina, né? Pois é, o Brasil era a esperança. Eles vieram para cá, na verdade veio gente da Alemanha, da Suíça, veio gente de tudo quanto é lugar, e a partir de junho de 1845 é que começa efetivamente o surgimento de Petrópolis. Petrópolis é uma cidade planejada, com ruas largas, tirando partido dos rios, que ficavam na frente das casas, em vez de serem usados como esgotos, atrás as casas em centro de terreno, e havia no projeto original um projeto de preservação da área verde de Petrópolis,
porque naquela época não tinha comunidade, não tinha favela, não tinha nada, né? Então teve isso. O Keller não viveria para ver a sua cidade terminada. Ele morreu num tiro em 1847 durante um exercício, durante um churrasco que ele deu na fazenda dele. Foi feito uma brincadeira lá, ele foi ver um alvo, um amigo apertou o gatilho na hora errada e acertou ele. E Petrópolis foi levada à cidade em 1856, foi direto de Colônia para a cidade, foi uma coisa assim, nunca foi vila, assim, e foi literalmente a capital interior do Brasil, né? O Dom Pedro II passava de 3 a 6 meses em Petrópolis. Lá ele se sentia um ser humano comum, saía à rua, conversava com todo mundo. O Palácio Imperial... Estava literalmente em casa, né, professor? Tá, o Palácio Imperial só tinha de imperial o nome, era um casarão, dentro era muito simples, não dava festa, não dava nada, ficava lendo livro o tempo todo, deixou lá milhares de livros, tinha lá a amante dele, ele tinha lá as nobres lá com quem ele andava, com a Condessa de Barral, Luísa Margarida Borges de Barros, moradora de Petrópolis. Não, o negócio era fino, E ele gostava do clima, gostava daquilo tudo, passava o verão lá, estava em Petrópolis quando foi proclamada a República, recebe o telegrama dizendo que ele não era mais imperador. Ele pega o telegrama, lê assim: que bom, não me querem como imperador, vou ser professor. Mas não, a República não deixaria, ele foi expulso. Ainda bem que ele não foi professor. Naquela época, professor público no Brasil ganhava uma miséria. Que horror, professor. Mas não mudou muito não, né, professor? Infelizmente. Professor, mas Petrópolis daria pra gente ficar horas e horas, sei bem, porque eu fiz o passeio do professor. Ah, sim. Vamos ver se o festival de inverno desse ano mobiliza. Tomara que chamem a gente, professor. Eu gostaria muito. Petrópolis foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Os ouvintes já estão mandando mensagem pedindo por esse passeio de novo. Então já vamos encaminhar tudo. Petrópolis. Professor, mas enquanto não vem Petrópolis, o que tem de passeio rápido e ligeiro? Nossa, tem coisa pra caramba. Bom, amanhã mesmo, às 14 horas, eu faço a Casa de Rui Barbosa, na rua São Clemente, 134, Botafogo. Esse é um passeio colaborativo, né, Band? É passeio Milton Teixeira Corporation, Vilma Zapelli, empresária, minha mulher e secretária. Então até rimou, nossa senhora. Dia 25, aí sim, passeio Band News Fluminense FM. Esse é pelo Morro da Conceição, com ponto de encontro às 14 horas na igreja de Santa Rita de Cássia, no centro ali, no Largo de Santa Rita, entre a Avenida Marechal Floriano, Visconde 1. Espero que o clima esteja mais ameno. Nós vamos conhecer os segredos da colina histórica, uma das 4 colinas históricas da cidade. Vamos no Cais do Valongo, onde desembarcavam os escravos. Vamos na Pedra do Sal, onde surgiu o conceito de escola de samba e o samba moderno. Então vamos conhecer muitos dos segredos da cidade dia 25. Portanto, temos este sábado, amanhã, dia 18, e dia 25, passeio a fazer. E esse negócio de que andar emagrece é balela. Professor, Balela. Semana que vem a gente reforça então o próximo passeio. Um beijo pra você. Tchau, tchau. Obrigado.